Hoje nós vamos dar continuidade à série e hoje é um assunto que para mim marcou muito a minha vida quando eu comecei a estudar teologia. Marcou muito a minha vida porque eu me deparei com um dilema. O assunto de hoje, para quem não sabe, nós vamos falar sobre o plano de Israel, a importância do plano de Israel no plano de Deus, tá? Então, Deus tem um plano para Israel. E quando eu me deparei com esse tema, eu percebi que tinha algo errado onde a gente congregava antes. Não era falado disso. Nada disso era comentado. Isso implica em tudo, tá, irmãos? A gente vai falar hoje na pregação, e isso implica em muitas outras coisas teológicas, na unidade, na comunhão, na volta de Jesus. Então tem muitas coisas que nós vamos nos desdobrar aqui. Então eu queria te pedir atenção, porque por mais que foi um assunto que me marcou e eu absorvi, eu sou péssimo em explicar esse assunto. Eu sou péssimo em transmitir esse assunto, porque aborda a Bíblia do início ao fim. E eu sou muito prolixo, então eu preciso da ajuda do público para ouvir. Entendeu? Me ajudem, por favor. Tenham misericórdia do irmão de vocês. Espírito Santo também. Então vamos orar aqui, antes de a gente iniciar. O Gá já orou, mas virou uma liturgia da comunidade já isso aí, né? Senhor, obrigado pela vida de cada um que está aqui. Obrigado por estar aqui, Senhor, com os meus irmãos te adorando. Eu oro para que o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso coração para o tema que nós vamos tratar aqui. Senhor, que não seja somente as minhas palavras, mas o teu Espírito possa atravessar barreiras de entendimento, de alfabetização, de compreensão, para que o Senhor derrame luz sobre o que trataremos aqui. Isso daqui não é um tema secundário ou a parte da tua palavra ou do Evangelho, mas eu oro para que traga luz e esperança para os nossos corações e também mudança e transformação de mentalidade. Que eu não seja uma pedra de tropeço para os meus irmãos, que eu não fale com eles, mas simplesmente que o seu Espírito possa tocar os seus corações e trazer consciência do teu Evangelho. Em teu nome, Jesus. Amém. Vamos lá, amigos. O texto base de hoje é Romanos 11, 25 ao 32. E o título da pregação é Todo Israel será salvo. O título da pregação de hoje é Todo Israel será salvo. Pode pôr a capa aí, viu, ô dupla? Esse é o título de hoje. Todo Israel será salvo. Quarto episódio do último ato. Então vamos lá, vamos ler o Romanos capítulo 11, do 25 ao 32. Romanos 11, do 25 ao 32. Valeu. Deixei para esse lado aqui. Eu tenho que ir para a esquerda, viu? Vamos lá. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério, para que não fiquem pensando quem são sábios. Veio um endurecimento em parte a Israel, até quem tenha entrado a plenitude dos gentios. E assim todo o Israel será salvo, como está escrito, o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Só até aqui. Não, é até o 32 que eu falei, né? Então vamos continuar. Então, esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como no passado vocês foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que também eles alcancem misericórdia à vista da que foi concedida a vocês. Porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Só até aqui.
Amém. Vamos lá, galera. Para vocês que estão nos visitando, nós do Basileia, nós somos membros aliançados de um ministério chamado Ticum Brasil, que também tem aliança com Ticum Global. E aí, qual que é o ponto disso? Nesse grupo existem irmãos judeus messiânicos. O que é um judeu messiânico? Em outras palavras, é um judeu crente em Jesus. Mas ele não deixou de ser judeu. Ele continua sendo judeu e pratica a cultura dele, os costumes dele, e ele crê em Jesus como o Messias prometido para o povo judeu, e ele confia que Jesus vai voltar também. Só mudou o nome, mas pode ser um judeu cristão ou judeu messiânico, tá? Tanto faz. E por muito tempo, os judeus eles passaram muitas perseguições. Provavelmente você, que já estudou história em algum momento da sua vida, você deve ter lido livros falando sobre o Holocausto, por exemplo. Mas o Holocausto não foi o único. Na verdade, desde a antiguidade até os dias de hoje, nós temos algumas manifestações de perseguição. Mas o Holocausto foi a mais marcante. É a que mais gerou publicidade. Matou 6 milhões de judeus. E tudo isso tem a ver com o tema que a gente vai tratar hoje. Por quê? Porque Deus ele quer moldar o nosso coração para compreender cada vez mais o plano dele para Israel. E isso tem algumas implicações. Mas nesse contexto, por exemplo, do Holocausto, nós temos aí 2 personagens que eu queria trazer aqui para vocês, porque eles vão ser uma alusão para nós, ou talvez para o tempo do fim. Existe um personagem na história que foi pastor, que chama Dietrich Bonhoeffer, e existe uma mulher chamada Corrie ten Boom. Esses 2 personagens são cristãos praticantes, que foram essenciais para auxiliar os judeus no período do Holocausto. Enquanto tinha um grupo de pessoas matando judeus no Holocausto, tinha algumas pessoas, eu só citei eles 2, mas tiveram outras pessoas que abençoaram esses irmãos, tá? Então, isso é muito importante para todo cristão, pelo menos se motivar, entender que tiveram pessoas que contribuíram com esse tema na história. Hoje, a gente vai caminhar nesse tema com bastante temor, humildade e esperança, tá? Então, Deus, ele quer abrir a nossa mente para que a gente consiga sentir as batidas do coração dele sobre esse tema. Às vezes a gente fala muito que a gente aprende que a gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas, né? Mas normalmente quando eu falo sobre esse tema, amigos, eu vou abrir meu coração aqui para vocês. Eu percebo que existe uma ignorância muito forte da igreja. Uma ignorância tão forte a ponto de achar que tem desconexão da cruz com Israel, da volta de Jesus com Israel. Isso me deixa um pouco chateado, abrindo meu coração aqui para vocês, porque eu sei o quanto isso custa no coração de Deus. A gente tem que parar de ser uma igreja que faz recorte do que a gente gosta e do que a gente não gosta. O que eu vou pregar aqui para vocês hoje é uma parada que Deus gosta. Então para de ser teimoso e teimosa e ficar criando recortes. Deus não quer que a gente faça recortes da tua palavra. Se você não concordar com a pregação, tá tudo bem, você discute com Deus depois. Mas eu tenho que fazer esse disclaimer para você. Para de criar recortes, recortar a Bíblia do jeito que você quer. Amém? Isso não é só para esse tema, isso é para todos, tá?
Então vamos lá, amigos. O texto que a gente leu aqui é uma epístola, é uma carta que Paulo escreveu para a igreja de Roma. Qual que é o BO que estava acontecendo? A igreja de Roma era uma igreja que cresceu bastante em Cristo. Só que tinha judeus crentes, aqueles que criam em Jesus, e tinham não-judeus crentes nessa mesma igreja também, que eram romanos ou povos ali da região, e pertenciam àquela igreja. Qual que é o problema que surgiu? O número de não-judeus começou a ser maior naquela igreja do que dos judeus. E a igreja de Roma começou a criar uma implicância com os irmãos judeus. E Paulo, ele trouxe uma exortação para a igreja, que serve para os nossos dias. Uma exortação que diz o seguinte: vocês não são a última bolacha do pacote. Então, vocês precisam se arrepender. E é tão interessante que Paulo ele começa essa epístola corrigindo várias distorções. E a gente vai fazer o mesmo aqui, na pregação de hoje. Quando o texto bíblico que nós lemos, do 25 ao 32, afirma para nós que todo Israel será salvo, eu quero trazer alguns pontos do que isso não significa. Está sendo gravado, vocês estão me ouvindo, eu peço atenção, porque eu vou dizer agora o que não significa todo Israel será salvo. Primeiro ponto do que não significa. Não significa que todo judeu foi ou será salvo automaticamente por ser judeu. O cara, por ser judeu ao longo da história, ele não vai ser salvo por isso. Esse é o primeiro ponto importante. Todo judeu que passou na história não significa que ele será salvo. O ponto 2. Não significa que todo Israel será salvo, não significa que nós devemos apoiar incondicionalmente o governo de Israel. Vou repetir. Nós não temos aliança com o governo Netanyahu ou de qualquer parlamentar ou de qualquer presidente do governo de Israel. Certo? Ponto 3. Que tudo o que Israel faz é aprovado biblicamente. Não significa isso, amigos. O que nós vamos tratar hoje está se tratando do tempo do fim. Só que para a gente chegar lá, a gente vai ter que cavucar um pouquinho mais atrás. A gente vai ter que cavar mais para a gente entender o que é esse todo Israel será salvo. E o último ponto aqui é: Deus ama mais judeus do que gentios ou não judeus que somos nós, a não ser que tenha algum judeu disfarçado. Mas Deus ama a todos. Então, ser judeu não é um pedigree. Estamos alinhados? Eles não são uma raça melhor do que nós. Mas o fato de a gente entender isso não anula o fato de a gente entender que também existe uma fidelidade de Deus para Israel. Ok? Então, essas ideias que eu trouxe aqui, que são mitos, para a gente já quebrar aqui no início da pregação, para não dificultar a lente de vocês depois, elas resultaram em algo perigoso que a gente pode resumir em uma única palavra, que existe hoje no meio da igreja, que se chama judeulatria. Existe uma parada aí no meio dos evangélicos, que é uma judeulatria. Tudo que é de judeu é melhor. Judeu canta, oh, maravilhoso. Judeu é rico. Judeu não sei o que lá. Tinha que ser judeu. Puta, os caras são, sensacional. Bobagem, gente. Isso é uma falácia não só de lógica, mas teológica. E qual que é o perigo de uma falácia teológica? Deixa eu te falar um negócio aqui. Uma falácia teológica, ela compromete quem Deus é. Não no sentido de comprometer na prática, mas a gente está fazendo uma calúnia. Deixa eu te falar, a gente tem inúmeras pessoas aqui. Se eu começar a contar para as pessoas o que você não é, e começar a te ofender, falar coisas que você não fez, você ia ficar muito chateado. Correto?
Concorda comigo? Você ia ficar triste, pô. Caramba, o Renan tá divulgando coisas sobre mim que são mentira. De onde ele tirou isso? Agora você pensa sobre Deus, meu amigo. Você pensa que Deus não fica chateado quando a gente propaga uma falsa teologia sobre ele? Ele também fica chateado. Então não vamos fazer calúnias teológicas aqui. Fechado? Então vamos lá. Se não é isso, então, que Paulo quer dizer, então o que ele quer dizer? Se não é todos esses pontos, o que ele quer dizer sobre Israel? Para responder isso, a gente precisa voltar na história. E prometo para você, só serão algumas páginas, não vai ser a história toda. Então vamos lá. Paulo, ele não cria uma teologia nova, tá, amigos? Tudo que Paulo fala nos evangelhos, nas epístolas, nos livros, enfim, ele vai interpretar tudo à luz de antigas promessas que Deus fez na Bíblia. Então, abre para mim, por gentileza, Cal. É você, né, Cal, que está mudando, né? Valeu. Gálatas 3, 6 ao 9. Eu peço que você leia comigo, para você entender. Tá ok? Depois, se você não entender, a gravação vai estar disponível aí. Vai lá. Gálatas 3, do 6 ao 9. Se não abrir, tá tudo bem, tá? Eu leio aqui para a igreja. Foi? Vamos lá. Aqui também é o Paulão. Paulo, educado aos pés de Gamaliel, homem chique, fala difícil, prega difícil, mas foi quebrado por Deus. Vamos lá. Gálatas 3, né? Não, eu falei 3, 6 ao 9. Então vamos lá. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Espera aí, vamos ler de novo isso aqui? Evangelho não é coisa de Mateus, Marcos, Lucas e João? Vamos ler de novo, olha o que Paulo está falando aqui, gente. Tendo a Escritura previsto que Deus justificaria eu e você, os gentios, pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em vocês serão abençoados todos os povos. De modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Amém? É isso. Você percebeu que Paulo está dizendo o seguinte: o Evangelho já tinha sido pregado a Abraão por Deus, pelo menos há uns 4.000 anos atrás. Ou seja, muitos anos antes de Jesus vir. Agora, um ponto importante sobre isso, amigos. O fato de o Evangelho ter sido pregado lá atrás não significa que ele só veio ter eficácia agora. Muitos foram justificados pela fé lá atrás, como Abraão. Assim como Deus faz hoje. Eu e você pertencemos à fé, ao Evangelho de Cristo, porque nós temos fé. E você que ainda não creu, que está nos visitando, ou ainda não segue Jesus, é uma boa oportunidade. Te garanto, Jesus vai mudar a sua vida. Amém? Então vamos lá. Então, o que Paulo quis dizer isso para a igreja? Paulo está dizendo, gente, o Evangelho é uma parada pregada lá desde Abraão. E aí a gente precisa entender o que ele quer dizer. O que aconteceu lá em Abraão? Para a gente entender a mentalidade de Paulo. Quando Deus chama Abraão, que foi um homem justo, Deus faz algumas promessas para Abraão, amigos, que se resumem em 3 pilares.
Você pode ler depois na tua casa lá em Gênesis 12, Gênesis 13, Gênesis 15, Gênesis 17, 18. Você vai ver, Deus faz promessas eternas a Abraão. A primeira promessa que Deus faz a Abraão é que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Olha que loucura. Abraão, em você serão benditas todas as famílias da terra. Segundo pilar, relacionamento perpétuo com Abraão, sua família e sua descendência. Então Deus, o Deus de Abraão, promete ser o Deus da sua descendência perpetuamente. E também tem um terceiro pilar, que é uma perspectiva histórica e territorial. O nosso Deus, ele se importa com o físico. Então, Deus promete para Abraão uma terra. E essa terra é a terra que Israel hoje está, só que numa perspectiva maior territorial. Hoje, o território de Israel é muito menor comparado com o que Deus promete para Abraão na Bíblia. O que Deus promete para Abraão na Bíblia é uma parada de praticamente pegar ali o Oriente Médio todo. Então, olha a diferença. Israel hoje é menor que o estado de São Paulo, para vocês terem uma ideia. E que sinal Deus falou para Abraão que garantiria essas promessas? Todos os seus descendentes, até o 8º dia de nascimento, precisarão ser circuncidados. Para quem não sabe, circuncisão é uma cirurgia no órgão sexual masculino, tá? Que é feito desde aquela época. Então, todo judeu religioso normalmente é circuncidado, tá? Mas sabe o que me chama a atenção? Que muitas vezes a gente pensa na aliança do sinal, a cirurgia peniana, no órgão sexual masculino. Contudo, gente, presta bastante atenção nisso que eu vou falar. O que muitos judeus erraram ao longo da história foi não se atentar lá no capítulo 17 de Gênesis, no verso 1, antes de Deus falar as promessas para Abraão, sabe o que Deus fala? Anda na minha presença e permanece na minha aliança. Primeira coisa, antes de Deus se preocupar em você cumprir a aliança, Ele está preocupado em você estar na presença dEle. A presença dEle é o que vai fazer você carregar a aliança. Basicamente é isso que Deus estava falando para Abraão. Só que a sua descendência, infelizmente, não creu de verdade muitas vezes. Muitas vezes quebraram a aliança. Então, o centro da aliança é andar na presença de Jesus, de Deus. Então, a salvação nunca foi genética. Ela sempre foi relacional. Vou repetir. A salvação não é uma parada genética. Ela é uma parada relacional. Por isso, quando você vai numa comunidade e você vê aquelas tradições familiares, não, ele é da família tal, tudo bobagem, gente. Se a pessoa não nascer de novo, morrer em Cristo, e morrer em Cristo, pelo amor de Deus, não é suicídio que a gente está falando. Não vai ninguém se matar. Morrer em Cristo é se arrepender todos os dias dos nossos pecados. Pecado é algo bíblico categórico, é uma descrição categórica na Bíblia. Não é relativo. Eu e você não definem o que é pecado. A Bíblia diz o que é pecado e a gente só obedece. E se arrepende antes. Então, com o passar do tempo, amigos, a descendência de Abraão, ela cresce. Porque Deus prometeu que a descendência dele seria como as estrelas, seria como a areia do mar. Mas surge um problema. E a Bíblia passa a usar a expressão Israel para várias outras questões por conta da descendência crescer. Então, conforme a descendência cresce, Deus ele vai trabalhar na história de uma forma diferente. Só para vocês terem uma ideia,
a gente tem na Bíblia várias, não só na Bíblia, mas hoje em dia, várias expressões que confundem as pessoas quando a gente fala de Israel. Então, quando você vai ler a Bíblia, você vai ver lá várias expressões e conceitos sobre Israel. E aí a gente fala, cara, mas o que é Israel? Porque Israel também é o descendente de Abraão, o filho de Isaac. Então, Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó. E esse Jacó, Deus troca o nome dele e dá o nome de Israel. Esse é um tipo de Israel. O outro tipo de Israel é o Israel histórico. O Israel histórico é o Israel que você vê ao longo de toda a Bíblia. De Gênesis, Apocalipse e também nos livros de história. Só que você também vê lá na Bíblia um Israel que chama Casa de Israel, que não era a nação toda. Era só um reino de Israel porque estava em conflito com Judá. Porque Deus, pela desobediência de Salomão, Deus rasga o reino. É uma figura de linguagem. Deus rasga o reino para que ele seja dividido. E aí Deus estabelece um reino de Judá e o reino de Israel. Talvez você esteja confuso, porque realmente é um tema que a gente está falando da Bíblia toda. Mas as duas casas eram um tema específico no contexto dos profetas. Mas é uma expressão que era usada para Israel, ou reino de Efraim. Só que também tem uma outra expressão que a gente conhece hoje, que é o Israel do Estado moderno. Quando a gente olha nas notícias, a gente está vendo o Estado moderno de Israel. E tem o conceito que a gente está falando hoje, que é o todo Israel será salvo. Quais são as semelhanças e as diferenças? A semelhança é que Deus, até hoje, ele não rompeu as suas alianças com Israel. Todo momento na história, presta bastante atenção nisso que eu vou te falar, houve um remanescente, houve um povo obediente, e também houve um povo que quebra alianças, e são lobos vestidos de ovelha. Por isso que a nossa maior preocupação como igreja hoje são falsos profetas, seja entre os não-judeus e entre os judeus. Porque os falsos profetas são aqueles que não permanecem na aliança, ou já quebraram, ou nunca pertenceram, mas eles só querem enganar o povo com uma falsa teologia. Então, essas misturas todas desses conceitos, nem se apega a isso, tá? Eu trouxe só por fator de curiosidade. A Bíblia revela vários conceitos sobre Israel e você só vai entender quando você se desdobrar para ler a Bíblia dentro do seu contexto original. Não estou falando do idioma, estou falando do contexto histórico do que acontece ao longo dos episódios. Tá ok? Então, gera confusão teológica, leitura política da Bíblia, sabe? Assim, eu começo a politizar a Bíblia, falar que tudo que Israel faz está certo e é mentira. A gente precisa ler o texto dentro do seu contexto. Enfim, é isso, amigos. Mas essa confusão de conceitos, ela gera grandes erros históricos e teológicos na igreja. E eu queria destacar isso para vocês. Quais são esses dois grandes erros teológicos que a igreja criou? Isso é opinião re-basileia, né? Re-garrafa, da nossa visão junto com o Ticum e outros irmãos que pertencem à nossa tradição. Que são bastante, tá? Não vou, senão a pregação só iria só para recitar o nome dos caras. Tem bastante gente. Por que eu estou falando isso? Não é para brigar com quem pensa diferente aí fora. Tá bom? Os discípulos de Jesus serão conhecidos pelos seus frutos. E não pelas tretas. Mas vamos lá. Irai-vos, mas não pequeis, galera. Então, os dois pontos que foram criados. Então, vamos retomar aqui. Várias perspectivas erradas de interpretação sobre Israel. O que gerou ao longo da história? Duas principais que geram distanciamento do povo judeu. A primeira, teologia da substituição. O que é a teologia da substituição, Rê?
é quando a gente acha que a igreja substituiu Israel. Então, todas as promessas que a gente lê na Bíblia falando sobre Israel, a gente fala, sou eu, é para mim, Deus está me ajudando nisso. Caramba, eu vou ser príncipe igual Davi, vou ser rei igual Davi e tal. Enfim, não é. Você é um não-judeu, depois a gente vai falar sobre você. A gente está falando deles agora. E você não é menos, tá? Só estou falando que você não é o cara, pô. Você não é Israel. Não adianta eu te enrolar falando o que é, porque não é. Tá? Então, o que essa teologia da substituição ela gerou na igreja como problema? Primeiro, ignorar promessas incondicionais do Antigo Testamento. Um erro de interpretação terrível sobre esse capítulo de Romanos, que é um capítulo central para entender isso que a gente está falando. E deturpa a fidelidade divina em alegoria. É como se a gente não quisesse aceitar a maneira como Deus olha para Israel. Não pode ser para Israel, é para mim essa parada. Ai, ai, ai. O segundo ponto é que houve uma separação total nos conceitos entre igreja e Israel. Então, a gente falou agora da substituição. Ou supersessionismo. Oh, Deus amado. Perdão, igreja. Uma hora eu vou derrubar esse microfone. Vamos lá. Teologia da substituição, supersessionismo. O outro é confusão entre papéis entre igreja e Israel. Uma separação total. Deus tem uma agenda para Israel, uma agenda para a igreja. Um plano para Israel, um plano para a igreja. Não é, mentira. Biblicamente a gente não acha isso. Mas tem gente que acha, então tá tudo bem. Só que a gente precisa focar no que a Bíblia está dizendo. Olha o problema que geraram. Começaram a dizer que Deus, Jesus volta para buscar a igreja e depois volta para buscar Israel. Só que a gente não tem texto bíblico para isso, gente. A gente não pode inventar roda. A gente tem que ser humilde. Porque a gente começa a acreditar em 3 voltas de Jesus. A primeira vinda da encarnação, a segunda que a gente está esperando, mas para alguns ele vai buscar a igreja, e a terceira para buscar os judeus. Cara, que isso? A gente precisa focar no texto bíblico. Então não existe isso, tá? Deus tem uma agenda só para Israel e para a igreja. Só que a maneira como essa agenda se cumpre, ela varia, tá? Então, vamos lá. Não existe 2 planos de salvação, só um único plano centrado em Cristo. Se Israel não foi substituído, e a igreja não é um plano B, então o que Israel é aos olhos de Deus? Essa é uma grande pergunta. Se a igreja não é um plano B, Israel não foi substituído pela igreja, o que Israel é de fato para Deus? Êxodo 19, do 3 ao 6, revela que o chamado de Israel, as palavras de Deus para Moisés, eu tirei vocês do Egito para transformar vocês em uma propriedade peculiar. Deus chama propriedade peculiar. Deus chama Israel um reino de sacerdotes. Ou seja, um reino que vai propagar o evangelho. Uma nação santa. Um instrumento para as nações. Que instrumento é esse? Um instrumento que vai propagar o caráter de Deus para as nações. Cara, Israel fez isso, amigos? O que vocês acham? Eu vou responder no final. Teve um não aqui. Talvez seja um não mesmo. Mas nem eu sei responder isso, tá? É meio complexo. Deus escolhe Israel não por méritos, mas para revelar o Messias na história. Você já percebeu que José, pai de Jesus, Maria, mãe de Jesus, são judeus? Você já percebeu que Pedro, Paulo, Lucas é um debate. Pedro, Paulo e os outros evangelistas são todos judeus? Você já percebeu que a Bíblia que você tem nas mãos é um livro judaico? Você já percebeu que o nome de Jesus é um nome judeu? Que é Yeshua, que a gente fala?
É que Jesus é transliterado para as línguas ocidentais. Você já percebeu que você está envolvido com essa galera de algum modo? Então Deus ama o povo judeu. Só que, infelizmente, amigos, o povo judeu teve quebra de aliança no processo. E aí, quando a gente fala que eles foram chamados para revelar o Messias, não significa que pelo fato de alguns terem quebrado a aliança ou estarem em desobediência, que Deus abriu mão das promessas feitas a Abraão. Deus fez promessas eternas a Abraão, e isso deveria consolar o meu e o seu coração. Porque no dia que você estiver em crise de identidade, e eu vou abrir um parênteses aqui na pregação, uma das formas que o diabo mais usa para afetar eu e você são crises de identidade na fé. Ele vai usar a sua família, o seu trabalho, as suas oscilações de humor, de emoção, e vai querer criar uma crise de identidade na tua cabeça. Sabe para quê? Para que você confie muito mais no que você pensa ou no que o diabo fala para você do que no que ele fala. E quando a gente vê Deus pregando, falando que vai ser fiel a Israel do início ao fim, isso deveria tranquilizar nossa mente, que Deus não quebra aliança. Aliás, Deus reafirma e Ele chama arrependimento, transformação. Deus não quebra, Deus é fiel. Entende? Então, Deus escolhe Israel não por méritos, mas para revelar o Messias na história. E aí eu queria ler, na verdade, o tempo não vai permitir, mas leiam em casa Efésios 2. No capítulo 2, no versículo 11. A igreja, segundo Efésios 2, é formada por judeus e gentios unidos no corpo de Jesus. Vou repetir. A igreja em Efésios 2 é formada por judeus e gentios. Aí eu te pergunto, amigos, você vê muitos judeus andando, caminhando com a igreja? Eu conheço grupos que fazem isso, mas ainda é pontual. Então, podemos dizer que hoje a igreja ainda está incompleta. Não incompleta porque não teve eficácia em Cristo, tá? Presta bastante atenção. A igreja, ela é eficaz em Cristo, mas segundo a Bíblia, tem um plano para os judeus estarem junto com a igreja. Amém? Isso afeta eu e você, mas a gente vai chegar lá. Então, nós não substituímos Israel. Mas então o que a gente é? Você já viu aquelas técnicas de planta de enxerto? Não sei se você já viu. Agora que eu moro na chácara, né? Agora eu sou do mato, eu vejo tudo isso. Então... eu vejo enxerto, eu vejo galinha, vejo tudo que Jesus fala na Bíblia, falou, Senhor. Que glória, que contemplação. Só quando eu sinto aquele cheiro de esterco, aí eu falo, Senhor, isso não é contemplação, não. Ou pernilongo, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Gente, seguinte, enxerto é quando uma planta de uma espécie recebe outra de outra espécie. Juntas, numa mesma raiz, numa mesma seiva, talvez. Eu não sou agrônomo, não sei, tá? Mas um dia você vê no Google, abre e aí conecta. Então é muito louco, a Bíblia usa essa linguagem para mim e para você. Deus planejou um enxerto desde o início, para que eu e você, nações não judaicas, os não judeus participem desse plano. Por isso que o Deus deles é o mesmo que o nosso. A diferença é que eles estão no processo. Alguns já tiveram. O ministério que a gente faz parte tem judeus crentes em Jesus. É liderado por judeus crentes em Jesus. E já está multiplicando cada vez mais. Com a graça de Deus. Então, não substituímos. Mas eu queria ler com você eu queria trazer uma polêmica aqui. Ai. Qualquer coisa, corta a gravação depois. Abre em Gálatas novamente, please.
Gálatas 38 ao 20, perdão, 28 ao 29. Gálatas 3, do 28 ao 29. Nós já estamos, não vou falar que terminando, mas estamos a caminho de terminar. Não vou mentir para vocês. Gálatas do 3, capítulo 3, 28 ao 29. Vamos lá. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher. Por quê? Porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Glória a Deus, que texto lindo, maravilhoso. Aí vem um abençoado e fala: se não tem mais judeu nem grego, judeu não deveria existir. Mas não é bíblico a parada que está escrita aí? Vamos ler juntos. Pode voltar, Cal, please. Vamos lá. Passa mais um, por favor. Ah, não, volta o anterior. Anterior, desculpa. Olha só o que Paulo fala. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto. Então ele está falando assim, ó, não pode ter... Em Cristo não tem diferença entre um judeu e um não judeu. Em Cristo não tem diferença entre o empregado e o patrão. Em Cristo não tem diferença entre o médico e o lixeiro. Em Cristo não tem diferença entre o preto e o branco. Em Cristo não tem diferença entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Em Cristo não tem diferença entre o palestino e Israel. Em Cristo não tem diferença entre a África do Sul e os Estados Unidos. Não tem diferença entre o russo e sei lá mais o quê. Em Cristo todo racismo é abolido. Em Cristo toda discriminação é abolida. E se você é racista, ou se você tem algum problema com algum povo, ou com algum estilo de pessoa que mora em tal comunidade, eu não vou naquele lugar porque eu não me identifico. Se você é um cristão e pensa assim, se arrependa. Isso é pecado. Isso é pecado. Então, em Cristo, nem homem nem mulher. Se fosse assim, se o judeu e o grego não tivessem que existir mais, eu e você seríamos assexuados. Certo? Ou não? Porque está no texto, está no mesmo versículo. Porque todos vocês são um em Cristo. Aprenda uma coisa, igreja. Unidade não é sinônimo de uniformidade. A gente vê isso com a Trindade. A Trindade são um, mas são três pessoas diferentes. São um em essência da divindade. Eles são Deus, mas eles são um. Nós somos chamados na Bíblia para sermos um entre nós. Significa que agora, para eu ser um com a minha esposa, eu tenho que ter seios? Tenho que jogar o cabelo grande? Não! Eu sou homem. E ela é mulher. Mas nós somos um em comunhão. O que Deus está falando é o seguinte: que não rompa a comunhão. Amém? Então, beleza. Então... eu quero entrar em outra polêmica. Vocês estão ouvindo aí uma polêmica no Instagram da música Auê, certo? É Auê? É Auê, né? Tá mó polêmica essa parada, certo? E eu vou falar sem medo de errar. Não se envolvam nessa discriminação que está sendo propagada por alguns. Querem justificar que houve um erro porque não souberam se explicar? Amigos, nós não somos dicotômicos. O que é uma dicotomia? Não existe música do mundo e música evangélica. Ai, 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 rê. O que você está falando, menino? Menino, toma cuidado. Gente, é sério, não existe. Isso é a gente que criou. Existe música. E o que a gente define que é uma música que está de acordo com o coração de Deus e uma música que não está. Eu já ouvi música evangélica que estava contra a Bíblia. Você já ouviu também? Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Mas Deus rejeita oração. E de justo. Não é verdade? Porque o que isso tem a ver com a pregação, gente? Tem a ver que existe um racismo estrutural contra aquele estilo de música e cultura daquela época. Entende o que eu estou falando?
Nós cristãos não podemos nos envolver com nenhum tipo de racismo. Não confunda com pecado. O que é pecado dentro de uma cultura tem que ser extirpado e abolido. O que não é pecado deve ser amado, respeitado, pregar o evangelho para que Deus restaure aquela cultura e redima aquele lugar. E por meio da cultura, a cultura propague o evangelho e transforme pessoas que sejam de culturas específicas. Eu não estou querendo ferir a fé de ninguém, tá, gente? Eu cantei a música aqui, é uma música muito linda, abençoada, mas eu estou trazendo como exemplo para você entender que o fato de existir uma música evangélica não significa que ela esteja de acordo com a Bíblia. E às vezes você ouve uma música que não tem o rótulo de evangélica, mas ela está de acordo com princípios bíblicos. Olha que louco. Essas coisas a gente que cria. Não fica chateado comigo. Depois a gente conversa. Mas Paulo vai além de tudo isso que a gente falou, amigos. Ele aponta para o futuro. E aí a pergunta que fica é: o que vai acontecer então com Israel no fim dos tempos, que é a bendita da série que vocês estão pregando? Quase foi mal, deixa eu pedir perdão. Alguém já ia atacar o carro em mim, foi mal. Pelo amor de Deus, galera. Vamos lá. Eu queria ler 3 textos com vocês. Esse a gente vai precisar ler para encerrar a pregação. Mateus 23, do 37 ao 39. Brevemente, tá? Eu conto com a colaboração da leitura dinâmica de todos vocês para a gente... Nunca vi um justo sem resposta. Mateus 23, do 37 ao 39. (37 ou 39? 37, 37. Perdão, a minha dicção é péssima. 37. Isso. Valeu, calma. Vamos lá, gente. Palavras de Jesus aqui, tá? Jesus está com a galera, com os discípulos, e Jesus fala: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Amigos, até o 39, tá? 38. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Palavras de Jesus. Eu lhes afirmo que desde agora não me verão mais, até que vocês venham a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Eu comecei a gostar de galinha quando eu comecei a ler esse texto, e aí começou a fazer sentido o que Jesus falava. Eu vi ela na chuva, protegendo os pintinhos com as asas abertas. Assim. Para mim fez muito sentido depois. Ele nos protege com as suas asas. Cara, é muito louco esse texto, porque Jesus está dizendo para a liderança aqui: vocês não vão me ver mais como Deus, até que vocês venham dizer: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Isso é uma recitação do Salmo 118. Uma proclamação para a volta de Jesus, para a volta de Deus, para Deus permanecer aqui conosco. Israel não recebeu Jesus como Messias, mas Jesus está dizendo: beleza, vocês não me receberam agora, mas vocês não vão me ver mais, até que vocês reconheçam. Até que vocês reconheçam, vocês não me verão mais. Então, o que isso implica para nós, amigos? O que isso tem a ver? Isso tem a ver com tudo, porque a Bíblia também revela outro sinal para a gente. Eu vou entrar em outra polêmica aqui. Já me perdoe desde já. Além daquele sinal do anticristo que eu, o Gá, já pregamos aqui, que Jesus não volta antes que o anticristo se manifeste, eu vou entrar em um outro sinal que vai gerar talvez dúvidas em alguns.
A Bíblia também revela que Jesus não volta sem que Israel se arrependa e reconheça Ele como seu único Senhor. Que trabalho, hein? Então estamos lascados, Rê, é isso? Porque a gente acaba sendo comprometido por causa desses caras, dos caras aí. Não é esse coração que Deus quer que a gente tenha. Ao contrário, você quer uma motivação boa para você fazer grande comissão e missões? É entender isso. Porque o seu maior desejo é que Jesus volte, é o meu. Quando Jesus voltar, tráfico infantil para. Quando Jesus volta, guerras param. Quando Jesus volta, o problema de meio ambiente para. Quando Jesus volta, nossos corpos serão transformados. Tudo muda. Tudo muda. Só que para Jesus voltar, Jesus coloca critérios. O que eu posso fazer? E qual que é o critério que Jesus coloca? Israel precisa proclamar. Mas como? E a Bíblia vai dizer como. A Bíblia vai dizer para nós, amigos, que nós, gentios, temos que pregar o evangelho para as nações e nós orarmos mais e mais por Israel. Mais e mais por Israel, para que eles venham a ter um quebrantamento e eles confessem Jesus como seu Messias, o único Senhor. A sua propriedade peculiar voltará para o seu dono. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que eu e você precisamos colocar na nossa grande comissão, nas nossas missões, a importância de Israel. Não só como uma teoria. Não é só para ser um assunto legal nas nossas rodas, mas tem que ser uma parada que você ora dentro de casa, no seu devocional. Tem que ser uma parada que você ora com a igreja. Tem que ser uma parada que é de verdade. E o avivamento que vai ter nas nações, Joel 2, o despertar do Espírito que vai cair sobre as nações, sobre as pessoas de diversos lugares, vai gerar ciúmes. Adivinha o que é esses ciúmes? O Deus deles está trabalhando do lado deles, está permanecendo com as nações. E muitos vão sentir ciúmes. É para isso que eu e você fomos chamados. Peraí, me explica melhor. Vamos lá. Vamos processar devagar isso daí. Para que a gente serve como igreja? Abre em Romanos 11. Onze, 14, tá? Versículo 11, 14. Ao 14. Antes de a gente ler, se você está perguntando o que isso tem a ver com você, tudo. Deus conseguiu amarrar todo mundo debaixo da desobediência para que todo mundo coopere na pregação do Evangelho. Eu e você estamos amarrados com Israel, queira ou não. Paulo está respondendo aqui. Ele fala assim: então eu pergunto, é aqui, né, Dan? Formal. Então eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? Vocês viram que eu tropecei e não caí. Glória a Deus. De modo nenhum, vou repetir. Então eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? Eles quem? Paulo está falando nessa leitura dos judeus. Ele mesmo responde, de modo nenhum, mas pela transgressão deles. A salvação chegou aos gentios. Para quê? Para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo, e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. Se, tendo alguns que rejeitaram Jesus na sua primeira vinda, já resultou em salvação para todos nós, quanto mais se a nação confessar Jesus como seu único e fiel Salvador. A plenitude aqui
Eu creio que há vida dentre os mortos. Porque aqui... Pode passar mais um, por favor, o Cal. Isso. Dirijo-me a vocês que são gentios. Então é para mim e para você, presta atenção. Visto que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso fazer com que os do meu povo fiquem com ciúmes e alguns deles se salvem. Mais um. Porque se o fato de eles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, o que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? Ressurreição, amigos. Volta de Jesus. Tem tudo a ver com a gente, cara. Eu oro para que Deus constranja o teu coração se você não se importa com esse tema. Porque tem tudo a ver comigo e com você. Amém? Então, amigos, Romanos 11, em resumo, ele vai trabalhar aqui 3 coisas para mim e para você, basicamente. 3 atitudes que Deus espera como resposta nossa sobre Israel. Primeira atitude, uma vida cheia do Espírito Santo. Não tem como eu falar de avivamento nas nações, avivamento em Israel, se eu não faço meu devocional. Se eu não oro em família, se eu não tenho culto doméstico, se eu não perdoo o meu irmão, se eu acho o pastor chato pra caramba. Não tem. Porque só vai ter avivamento quando você começar a ter um avivamento na tua vida, na sua digital. Então a gente precisa ter uma vida cheia do Espírito para nós termos frutos. E também, aí é uma recomendação que Deus espera de nós. Orem e se aproximem do povo judeu. Uma vez eu estava numa conferência com judeus messiânicos de um outro ministério. E ele estava falando muito, o cara é até empresário, crente em Jesus, é doutorado em várias coisas, bem legal. E aí eu perguntei para ele, o que eu tenho que fazer para eu me aproximar mais de vocês? Aí ele me viu todo tatuado, ele achou que eu era tatuador, sei lá o quê. Aí ele falou, cara, abre uma cafeteria no Higienópolis. Bota tatuagem lá em hebraica, essas paradas todas, põe música e você vai se aproximar deles, de nós. Isso é a única fórmula, gente? Não. O básico que a gente espera é ore pelo povo judeu. Mas a gente precisa, não estou falando que é um chamado peculiar para todos, mas para poucos aqui, talvez o Senhor vai se usar para se aproximar de alguns judeus e Deus se usar de você para pregar o evangelho e por meio dele outros judeus vão vir e aí vai indo. É assim que a gente faz, não é? Então, além de orar, a gente precisa ter relacionamento. Mas e se ele não é crente? Eu tenho que ter relacionamento? Por que não? A gente só prega para crente? Claro que sim. Amém? Outra coisa, amigos, para a gente encerrar aqui, a gente já está no final mesmo, tá? Abre em Romanos 11, novamente, Cal. Só que agora no versículo... só um instantinho que eu vou precisar achar o versículo aqui. Achei. Vamos ler juntos aqui? No versículo 16. Na verdade, já dá para... 16. A gente leu até o 15, certo? Então vamos ler do 16. E se forem... Paulo continua falando. Paulo é judeu. Mas Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo? Não. Saulo é o nome hebraico. Shaul. Paulo é o nome latino. A Bíblia mantém os nomes, que às vezes chama ele de Saulo, às vezes chama ele de Paulo.
porque ele tinha 2 nacionalidades. Tá bom? Então vamos lá. Se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Se porém, presta atenção, alguns dos ramos foram quebrados, lembra do exemplo do enxerto que eu falei? Se porém, alguns ramos foram quebrados, e você sendo oliveira brava, o que é uma oliveira brava? Aquela que não é natural. Você é de fora, você é de outra espécie. Você sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles. Paulo está falando para aqueles judeus que estavam criticando, para os gentios que estavam criticando os judeus. Se você, sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se glorie contra os ramos. Amém? Tá tudo bem, tá vivo, com saúde. A gente, é para marcar contra os ramos. Pá. É tudo guia do Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Vamos lá, gente. Vamos voltar aqui. Presta atenção aqui. Eu sei que já se distraíram um pouco, a criançada precisa ir no banheiro, tem gente, tá tudo bem, mas presta atenção porque é importante, para depois você não ter dúvida. Se você foi enxertado, você era uma oliveira brava, você foi enxertado, o que Paulo está falando aqui? Meu amigo, você é gentil, não judeu, não se gloria contra os ramos naturais. Mas se você se gloriar, lembra que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Então você dirá, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Olha o orgulho lá em cima. Correto. Eles foram quebrados por causa da incredulidade deles. Mas você continua firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas tema. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Considere a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Seja humilde, seja misericordioso. Quando você vê um judeu não crente em Jesus, ia falar uma expressão ruim, não ignore ele. Não ignore ele como se fosse um cara que rejeitou Jesus, blá blá blá. Não, ele precisa do evangelho. Ele precisa, eu e você precisamos ser avivados com graça para que a gente pregue o evangelho. Não só para eles, lembra disso. É que o foco da pregação é eles hoje. Por quê? Porque como Jesus disse, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Para que eles creiam em Jesus, eu e você precisamos ter um comprometimento com a nossa espiritualidade. A gente precisa ter um comprometimento com o nosso relacionamento com Jesus. Porque é Ele que te santifica. E o avivamento só virá através disso. E para a gente encerrar de vez agora, Cal, abre em Zacarias 12, por favor. Zacarias 12. Zacarias 12, perdão, estou aqui dormindo. 12 a partir do 10, tá? Aí você pode ir, eu aviso para parar. Presta atenção, amigos, aqui é um texto profético dos últimos dias. Zacarias profetizou quase entre 400 a 500 anos antes de Jesus, esse texto. Sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém. Presta atenção. Derramarei o espírito da graça e de súplicas. É Deus que está falando, tá? Olharão para aquele a quem transpassaram. Quem que foi transpassado na história do povo judeu? Vocês conhecem algum outro judeu que foi transpassado como Jesus? Eu não conheço. Prantearão por ele, como quem pranteia por um único filho, e chorarão por ele. Enfim, é isso. Chorarão por ele.
Os judeus, no período da grande tribulação que foi pregada há 2 domingos e pelo lugar, eles vão passar a grande tribulação. Eles vão experimentar uma angústia como nunca houve. E se não houver uma igreja com um coração semelhante ao de Jesus, nós não estaremos comprados com a agenda dele. Aquela pessoa que eu citei, Corrie ten Boom e Dietrich Bonhoeffer, foram 2 pessoas que entenderam isso. Foram 2 pessoas que se comprometeram em abrir mão das suas vidas para morrerem por judeus. Qual que é a resposta que Deus espera de nós, Rê? Jesus, em Lucas 19, do 44 ao 45, Jesus chora por ver a desobediência de Israel. Jesus chorou por ver Israel distante dele, negando ele. Cara, se eu e você, a gente precisa resgatar uma teologia das lágrimas de Jesus. Porque a gente prega muito fervor, mas a gente não entende o que dói no coração dele. E doeu essa parada, porque Jesus chorou por Israel. Não só Jesus, Paulo, em Romanos 9, 2 capítulos antes do que nós lemos, Paulo fala assim: eu abriria mão da minha salvação por amor a eles. Cara, vamos lá, alguém? Abrir mão do amor de Deus que vem com toda a ira sobre os ímpios no fim dos tempos? Por amor a eles, Paulão. Por quê, cara? Porque por meio deles haverá restauração de todas as coisas para proclamarem a vinda do Rei. É por isso, essa é a dor que eu quero que você sinta. Se tem um objetivo nessa pregação, eu quero que você aprenda a sentir a dor do coração de Jesus e do seu irmão Paulo. Não é informação, é conexão direta, é um transplante de coração. Amém. Então, amigos, eu concluo essa pregação e digo: você e eu precisamos resgatar o coração de Deus sobre esse tema. Não só o rei que está pregando, porque o rei gosta de Israel. Para com isso. Eu gosto de Jesus, eu gosto do evangelho, e você deveria gostar. Porque quando você estiver numa roda de amigos ou de inimigos falando, alguém criticando Israel, falando, esses crentes são tudo doido, fala sobre Israel como se apoiasse tudo que Israel faz. Não, a gente não apoia tudo que Israel faz, a gente ama Israel porque Jesus ama. A gente ama Israel porque Paulo ensinou a gente a amar. Então a gente ama porque o nosso Deus ama. Se ele vai para lá, eu vou para lá. Se ele vai para cá, eu vou para cá. Eu oro para que você sinta a dor de Jesus. Precisamos resgatar a teologia das lágrimas. A pergunta final não é se Deus vai ser fiel. A pergunta final é se nós permaneceremos fiel enquanto Ele cumpre a sua fidelidade e os dons irrevogáveis sobre Israel. Que eu e você não sejamos apenas uma geração que estuda profecias. Eu amo teologia, sou seminarista num lugar, mas Deus me livre de ser um teólogo sem vida com Deus. Deus nos livre de ser pessoas só com informação. Precisamos ter uma vida andragógica, não pedagógica, andragógica. Vida na prática, prática com Deus, vida na vida. Alguém postou aí esses dias um post do Jesuscope, vocês devem ter visto, que discipulado é com prática, e é isso, cara. O que adianta eu estar pregando para vocês e não mudar nada? Ninguém orar por Israel, ninguém falar disso, ninguém queimar o coração. É tipo, Jesus, caguei para as tuas lágrimas. Jesus, Paulo, caguei para a tua dor. Mas eu prego com você, com o Espírito Santo tocando no meu coração. Se você amar o que Deus ama,
você vai entender cada vez mais quem Ele é. É conhecimento na prática. É um filho que conhece um pai. Que sejamos uma geração viva e permanente na fidelidade de Deus. E recito aqui Romanos 11:36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Vamos orar, amigos, juntos.